nosso louvor é todo para Ti, Senhor. Obrigado, Pai Santo. Parta o pão da vida neste momento. Nos conceda a porção, Pai, para a nossa alma, para que possamos retornar e dizer como aqueles que vinham a caminho de Emaús: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho Ele nos falava, e que possa haver um ardor em nosso coração, Pai, e que o Senhor seja glorificado mais uma vez em nossa vida, Pai querido. Faça com que nossos minutos aqui sejam preciosos e de grande proveito na vida dos Teus filhos e do Teu povo, Pai. Nós estamos vendo o juízo golpeando a terra, mas queremos entrar debaixo do sangue, queremos entrar debaixo da unção do Teu Espírito, Senhor, no lugar provido por Deus. Oramos, Senhor amado, e nos rendemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa escritura, amados, Deus abençoe a todos. Nossa escritura está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5. É um ponto de partida, como eu costumo dizer. Gênesis capítulo 5. Amém? Verso 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos. Havia uma longevidade, mais extensiva naqueles dias. 300 anos e gerou filhos e filhas, verso 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, mais uma vez. E não apareceu mais, ou não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Deus para si o tomou. Aleluias. Verso 25. Verso 25 entra em Matusalém. Eu quero ficar aqui no verso 24. Não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Você crê que Deus vai nos tomar também? Senhor Deus, pedimos as suas bênçãos e a sua inspiração sobre os nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento. Não sei se Jó tinha ainda compromissos na terra, ou contas. Enoque tinha contas na terra, compromissos a saldar. O certo é que, de uma forma muito súbita, a Bíblia diz que Deus para si o tomou. Não sei se ele já tinha conseguido colocar tudo em dia, ficar com tudo certo. A Bíblia não relata. Gênesis 5 é a descendência de Adão morrendo. Fulano gera ciclano, que gera beltrano, gera filhos e filhas, vive tantos anos e morre. Então vem a outra geração que gera fulano, ciclano, vive tantos anos, gera filhos e filhas e filhos e morre. Se você vê o capítulo 5 de Gênesis, é uma genealogia de morte. A descendência de Adão está morrendo. Eles, expulsos do jardim, entram nessa dimensão, ficam sujeitos a doenças e enfermidades, e agora eles começam a morrer. São os 5 primeiros capítulos da Bíblia Sagrada. No capítulo 5, já aparece em Gênesis uma lista de morte. Então aí você tem Enos, Sete, Cainã e tantos outros. Mas há uma quebra quando chega em Enoque. E
para nós, não tem coincidência. Ele era o 7º depois de Adão, não contando com Caim. Se fosse contar com Caim, ele seria o 8º depois de Adão. Mas, no Novo Testamento, Enoque é chamado de o 7º depois de Adão, porque os escritores da Bíblia tinham a revelação da palavra, e eles sabiam que Caim não era filho de Adão. Amém? Em São João 8,44, Jesus disse que Caim era do maligno, e os filhos de Caim, assim como ele, o primeiro homicida, queria fazer o que Caim fez com o seu irmão, que matou Abel por inveja, porque Deus se agradou da oferenda, da oferta, do sacrifício da adoração de Abel, e não fez caso da adoração de Caim. Ambos adoraram o mesmo Deus. Isso é digno de nota, de nós pararmos um pouquinho e ver que não é tudo que Deus recebe, mesmo que está dizendo que é para Deus, não é tudo que Deus recebe. Há um canal através do qual a adoração vem, a adoração genuína, né, que Deus recebe. Amém? Porque se não fosse dessa forma, Deus teria que pedir desculpa para Caim. Não é que Deus não gostou de Caim, Deus só não fez caso, aquilo não mexeu com o eterno. Mas quando Abel trouxe o cordeirinho imolado, ele captou por revelação que ninguém podia se aproximar de Jeová, de Deus, sem trazer o sangue derramado de um cordeiro, porque isso já é uma das menções que revela um mistério lá em Gênesis, do lado de lá do Éden. Foi sangue que tirou o papai e a mamãe de lá, não foi maçã. Fruta não tem sangue, fruta natural, foi sangue. Então tinha que ter derramamento de sangue para voltar para lá mais uma vez. Captou? Muito bem. E aqui em Gênesis 5, a geração de Adão está morrendo. E Enoque, fizemos uma volta para explicar o 7º depois de Adão. Eu já disse, se você for lá e contar, de Caim para cá você vai contar 8. Mas o Novo Testamento diz que Enoque foi o 7º depois de Adão. Vocês estão entendendo? Fala para os teólogos explicar isso aí. Explica nada. Mas você é agradecido a Deus porque você tem recebido a mensagem de um profeta. Enoque é um tipo perfeito da noiva. O 7º depois de Adão subiu sem ver a morte. Nunca encontraram a lápide, a sepultura de Enoque. Porque a Bíblia diz que o 7º depois de Adão, mostrando que na 7ª era da igreja, Deus também tomaria um povo. E qual foi a característica mais predominante de Enoque, pastor? O que ele fez de tão extravagante assim, ao ponto de alcançar ser arrebatado? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Eu penso, irmãos, que para andar com Deus, você tem que se sujeitar a Deus. Amém. Não foi Amós que disse, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Amém? Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então isso é até um pouco subjetivo, vai além desse pensamento físico, porque a pessoa fisicamente pode dizer que está andando com Deus, mas eu estou falando daquele interior do interior, lá dentro, daquela alma, que realmente entrou em contato com a palavra e está andando com Deus nessa terra. Eu tenho certeza que Enoque era como qualquer um de nós, sujeito a ficar nervoso, a rir, a todos os intempéries da vida. Mas ele andava com Deus. E quem anda com Deus é alguém que cuida seus passos. Quem anda com Deus é alguém que vigia a sua vida. Quem anda com Deus é alguém que sempre está tentando consertar as coisas de errado que fez. Porque a mesma Bíblia diz que não há homem que não peque. O único que foi perfeito em todos os seus caminhos chamou-se Senhor Jesus Cristo. Nele estamos, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, irmãos? Mas então, na mensagem ao nascer do sol, que foi pregado num culto de Páscoa, esses cultos que o Mombrana fazia antes do sol nascer, na manhã de Páscoa, inclusive domingo que vem é manhã de Páscoa, já que os nossos cultos estão impedidos, final de semana às 16 horas é o toque de recolher,
e eu ia pregar em Criciúma, estava agendado para 4 cultos em Criciúma e Canoas, já desde o começo do ano. Eu já tinha até falado para alguns que não estaria aqui no feriado da Páscoa, eu já tinha visto um pastor para estar pregando aqui, mas devido ao momento, então nós cancelamos a nossa ida lá, até porque o pastor queria assim aproveitar melhor. Disse: olha, pastor Aldo, se eu trouxer o irmão aqui e eu só puder fazer cultos online, eu queria fazer culto presencial com a igreja, eu queria levar nas igrejas. Eu falei: não, tudo bem. Inclusive eu ia pregar lá aquela mensagem que eu preguei aqui domingo passado, ou domingo retrasado, ou domingo passado, dentre outras, quando eu falei da mensagem Eu Sei, da ressurreição. Amém? Quando Jó viu a ressurreição. Então, domingo que vem, irmãos, estando aqui em Sidrolândia, nós vamos ter o culto ao nascer do sol aqui, e vai dar certinho. Não pode ter culto à noite, mas o toque de recolher vai até 5 horas da manhã, não é? 5, irmão André, ou 4? 5, então 5 horas nós estaremos aqui para o culto do nascer do sol. E existe algo, porque, irmão, quando foi a ressurreição de Jesus Cristo? As evidências bíblicas dizem que essa data não é igual ao 25 de dezembro, que a gente sabe que não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Essa data de abril, ela data o início da primavera. Veja, e os eventos mais importantes em Israel, na Bíblia aparece como a Bibi, entre final de março e começo de abril. E por que não temos um amanhã aqui para celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Se porque Ele vive, posso crer no amanhã. Toda a nossa esperança está baseada na ressurreição de nosso Senhor Jesus. Você pode visitar os museus, o túmulo de Confúcio, de Maomé, do Islã, do príncipe Siddhartha, aquele que fundou o budismo. Você pode ir no túmulo dos grandes fundadores de religião, mas você pode ir em Jerusalém, que você vai encontrar uma sepultura vazia, porque o nosso Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está vivo hoje à tarde e está aqui em nosso meio. O único, irmãos, que ressuscitou dos mortos é o Senhor Jesus Cristo. Muitos outros fizeram e tem grandes seguidores na Ásia, no mundo islâmico, mas todos eles estão a sepultura deles lá. Mas eu quero ver quem encontra os restos mortais de nosso Senhor Jesus. Não, senhores, Ele ressuscitou dos mortos. Oh, que gloriosa manhã! E eu estava contando ontem para o irmão, que o irmão Brando, na manhã de Páscoa, eles vinham tudo para o tabernáculo, 5 horas da manhã, e eles tinham culto ao nascer do sol. Então, a mensagem ao nascer do sol, que o profeta fala sobre o poder vivificador, que eu vou falar um pouquinho aqui nessa tarde, ele pregou nesse culto ao nascer do sol, em um desses cultos ao nascer do sol. A mensagem Eu Sei também, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, também foi um culto ao nascer do sol. Então vocês estão convidados para estar aqui domingo que vem às 5 horas da manhã, amém? Para nós saudarmos esse domingo, né, o nascer do sol, e nos lembrarmos da grande ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma coisa tão gostosa entre você adorar a Deus, né, assim de manhã, as escolas dominicais, e eu creio que será uma bênção esse culto do nascer do sol. Ele começa às 5 e termina às 6. No tabernáculo, eles voltavam para suas casas, tomavam o café da manhã, depois voltavam para a igreja, para a escola dominical. Eu disse: irmão, olha como eles faziam. Eles tinham o culto ao nascer do sol, era um período de oração. O profeta às vezes pregava, mas era um período também envolto em oração. Quando o sol começava a despontar no horizonte, eles começavam a orar e paravam depois que o sol já estava formado no horizonte. E depois eles iam para suas casas, tomavam o café da manhã, e por volta de 7h30, 8 horas, eles voltavam para o tabernáculo, aí ia ter escola dominical, separava as classes, as crianças. Era um dia de dedicação ao Senhor. Mas a coisa é meio difícil com nós ocidentais, né? A coisa é meio difícil conosco. Parece que a gente vive num contexto de muito trabalho, muito fazer, muita fadiga, muita pressão, e não é fácil.
você reunir o povo com disponibilidade de tempo para ter assim bastante tempo na presença de Deus. Não é fácil, mas também não é impossível. Não é? Também não é impossível. Eu penso que essa pressão desse dia é um sinal que nós estamos no tempo do arrebatamento. Há uma ansiedade muito forte. Eu conversei ontem com a esposa de um irmão, junto com o irmão, ela pegou o Covid-19, e ele falou para mim: pastor, ela quase morreu, foi de ansiedade, não foi da doença. A doença sim, deu um atacado nos pulmões dela, mas recuperou, ficou assim cansada, fez os tratamentos, né? Mas ela entrou, e aí uma hora ela falou assim: não, eu estou mal, e aí o esposo dela: então vamos no hospital. Chegou lá, o médico falou: não, você está se recuperando, o que você está tendo é uma crise de ansiedade, acalma. E isso não está em desacordo com a Bíblia, porque em São Mateus, em Lucas 17, 26, a Bíblia diz que as pessoas estariam desmaiando de terror na expectação das coisas que sobreviriam ao mundo. Irmão, é esse tempo. Só vê notícia de desemprego, de crise, de fulano que morreu, do outro que bateu as botas, e o número aumentou, e Brasil bateu o recorde. Falou: que bom, bateu o recorde. Foi campeão do quê? Campeão de mortos. Bateu o recorde. É só isso que eles querem falar. É verdade ou não é? É só negativismo. Então, quando você vem para a igreja, nós ouvimos uma palavra de fé, e sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Irmão, antes que o diabo te tente jogar uma enfermidade, ele tenta jogar o pânico na sua vida. Ele tenta fazer você ficar com medo. Mas nós não podemos ter medo. Nós temos que ser como Davi, no vale de Escol, quando viu o gigante filisteu desafiando as fileiras do povo de Deus, e disse: quem é esse gigante para desafiar o exército do Deus vivo? E nós perguntamos: o que é essa enfermidade? Para desafiar o Espírito Santo que está em nós. Aleluia! Servimos um Deus poderoso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O profeta disse: a pior praga, a pior enfermidade que Satanás pode jogar numa igreja é o medo. É o medo, o pânico. Isso mata as pessoas. Então você tem que exercitar, e fé é uma coisa que você exercita, fé é uma coisa que você estimula. E como eu exercito a fé, pastor? E como eu estimulo? É lendo, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus produz fé no teu coração. Quando ela vem no poder vivificador e vai lá direto na tua alma, ela produz fé. E essa fé empurra as coisas ruins para fora. Posso ouvir o seu amém? Amém. A fé empurra essas coisas ruins para fora. Aleluias. Então, amados irmãos, vivemos exatamente nesse dia de terror, de pânico. E eu estava pregando hoje de manhã em Campo Grande, dizendo que há uma campanha mesmo. Isso eu não estou falando no sentido espiritual. Há uma campanha. O inferno entrou numa campanha. É de 7 dias, pastor? De 7 semanas? Não sei, irmão. Mas que Satanás entrou em uma campanha e está trabalhando a mente das pessoas para levar o pânico à sociedade. Ele está trabalhando. Porque a informação está chegando muito rápida para nós. Com o advento da tecnologia, da internet, dos smartphones, todo mundo carrega um computador no bolso. A tecnologia da telefonia celular, ela deixou os grandes computadores para trás. Tem coisa que é mais fácil fazer no celular do que no computador. Quantos sabem disso? Você vai no computador, você fica meio enroscado. No celular está mais fácil, porque culminou para isso, para essa internet individual que as pessoas carregam, e o mundo está ali no seu bolso, e a pessoa está lendo direto, e não sabe que por trás disso Satanás está tentando levar o terror às pessoas. Por isso, nós também queremos fazer uma campanha de fé para voltar essa fé, porque a única coisa que vai vencer essa pressão que está no mundo é fé no Filho de Deus. É se abrigar debaixo das promessas do Altíssimo, é entrar debaixo do sangue de Jesus Cristo e se aproximar de Deus, irmão, sob o sangue derramado de um cordeiro. Aleluias. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo um pouquinho em Gênesis capítulo 11, ainda no livro de Gênesis.
Ah, mas não faltou, irmãos, não muito longe daquela geração de Enoque, né? 6 capítulos à frente, do capítulo 5 ao capítulo 11, 6 capítulos à frente, já havia uma geração na terra, querendo encontrar o caminho de volta, querendo voltar, sem passar pelo caminho provido por Deus. Então nós temos Babel, confusão, era toda a terra de uma mesma língua, e de uma mesma fala. Ô irmão, isso aqui é tão profundo, igreja de Sidrolândia, que nós ficaríamos aqui, nosso horário não permitiria, nós entraríamos até umas 5 horas da tarde. O mundo está trabalhando para todo mundo falar uma mesma língua de novo. As facilidades tecnológicas, a velocidade da informação, a maneira como você traduz e interpreta todas as coisas, o mundo está trabalhando para um grande concílio ecumênico, de reunir todos sob uma liderança. Porque eu não consigo exercer uma liderança sobre você se você não me compreender. Antes de eu exercer sobre você uma boa liderança, você tem que me entender primeiro, entender minha linguagem, entender o que eu estou falando, entender onde eu quero chegar, entender meu objetivo. E o mundo está voltando para isso de novo. Eu sei que as línguas, ainda tem o alemão, o inglês, o espanhol, o português, mas as barreiras de fronteira linguística vão sendo vencidas, e vai tendo uma união, novamente, debaixo da mesma língua, de uma mesma fala. Isso aqui, irmãos, é o sistema global da moda, das vestes, da vaidade, das tendências. É um sistema global tentando fazer o mundo falar uma mesma língua de novo, mas a nossa língua é celestial. Nossa língua é trovões, teofanias, aleluia, é sétimo selo, é arrebatamento, aleluia, é glória a Deus. Essa é a língua do crente. Glória a Deus. E eles, se aproveitando dessa vantagem de poder ter uma linguagem, né, intelectiva a todos que os ouvissem, disseram, eles tinham um desejo, porque todo homem tem um desejo de voltar a Deus. Até Lúcifer, que perdeu tua posição, ele disse, talvez ele vai pensar assim, um dia eu tive numa posição privilegiada, mas eu conspirei e me levantei contra Miguel e perdi o meu lugar. Mas um dia ele esteve na sua posição. Veja, então, irmãos, você sabe por que o diabo tem medo, o diabo tem raiva de mim e de você? Porque o diabo falhou, ele traiu a Deus, ele foi expulso do céu, e Deus nunca perdoou a traição de Satanás. Satanás falhou com a confiança que Deus deu, colocou nele, ele era Lúcifer, o anjo de luz, e Deus o sentenciou e o expulsou do céu. E eu, quantas vezes eu errei, e Deus nunca me expulsou do céu? Quantas vezes o senhor e a senhora errou, mas a misericórdia vem e te pega de novo? Explica isso para mim, pastor Aldo. Eu explicar, eu creio, irmão, aos que dantes conheceu, a estes predestinou. Eu só posso dizer que Deus viu um desejo no teu coração lá na eternidade. Ele disse, não, eu conheço ela, eu conheço ele, eu nunca te perderei, eu nunca te perderei. Você acha que o Eterno não olhou o coração do velho Lúcifer e disse, não, você não tem perdão, você não tem perdão, mas o Aldrin eu vou perdoar, e você eu vou perdoar também, e você vai falhar de novo, e eu vou te perdoar de novo, e você vai errar de novo, e eu vou te perdoar de novo, até eu te redimir completamente, porque o meu sangue pode tudo. Aleluia. Por isso que ele tem raiva de você, por isso que ele quer destruir a sua família, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Toda a terra era de uma mesma língua, de uma mesma fala. Isso aqui é um dos motivos que nós não temos que imitar o mundo, porque nós somos do céu. Não é verdade? A nossa influência é do céu. Fala comigo, céu. Eu vim do céu. Amém, aleluia. Nós viemos do céu e para lá retornaremos.
Então eu quero que você salta um pouquinho aí e coloca para mim no versículo 4. Ali estava a arquitetura do homem. Versículo 4. E disseram: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome. Você não tem que fazer para você um nome, você tem que tomar o nome de Jesus na sua vida. Então eles queriam chegar no céu, e eles queriam receber um nome, sem passar pelo Calvário. Eles não queriam passar pelo processo de se arrepender dos seus pecados, reconhecer seus erros, baixar a cabeça com humildade, ir nas águas, ser batizado em nome do Senhor Jesus, receber o nome que é sobre todos os nomes e caminhar uma caminhada de santidade, passos cristãos, agradando a Deus, corrigindo seus erros, se limpando da natureza do pecado. Eles queriam chegar no céu sem esse processo. Não, vamos fazer para nós um nome e vamos chegar no céu, porque não queremos ser espalhados sobre a face da terra. E Deus não se agradou. Veja, Deus não se agradou do intento que eles estavam planejando fazer. E nós vamos ver, irmãos, que isso passou, mas nunca mudou. O homem sempre está buscando um jeito de chegar ao céu sem passar pelo caminho do Calvário. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não importa o que nós possamos fazer, eu sei que existe um outro lado dessa esfera. Deus abre uma porta para você e te chama também, né? Porque senão nós tatearíamos no escuro, tatearíamos e não conseguiríamos encontrar o lugar de nós voltarmos. Amém? E quando Adão e Eva caíram, quando Deus desceu, eles se esconderam. E se fosse diferente? E se de repente, quando Deus descesse, ele encontrasse Adão aos prantos no Éden? Senhor, eu falhei, eu caí, eu estou caído, Senhor, eu fiz o que o Senhor disse que não era para fazer, do jeito que estava. Mas não, ele articulou: bom, eu vou costurar umas folhas de figueira, eu vou esconder a minha vergonha. Só Jesus pode esconder a tua vergonha. Isso não vem mediante a tua simpatia, ao seu emocional. Isso vem diante a um processo real, genuíno e verdadeiro. E Deus conhece nosso coração. Nós devemos ser gratos a Deus por causa disso, porque Deus conhece o nosso coração. Porque senão, muito teatro que a gente faz enganaria Deus, mas não engana. Deus conhece o nosso coração. Isso não é desvantagem, não. Isso é uma coisa boa. Não é verdade? Então, é só uma reflexão. E Deus dissesse assim, ou melhor, e Deus descesse e encontrasse Adão aos prantos no Éden. Oh, Senhor, ainda bem que na viração do dia o Senhor chegou. Pai, caí, estou em falhas, pequei contra ti, todo arrependido, cheio de choro, cheio de lágrima, mas a tendência do homem é fazer para si o seu próprio avental. Eu vou cobrir a minha vergonha. E quando Deus desceu, o homem se escondeu. Alguém pode se esconder de Deus? Nós não podemos nessa tarde nos esconder de Deus. Ele está bem aqui, olhando para a nossa alma e para o nosso coração. Que é isto, Adão? Mas antes de saber que ele estava nu, ele andava nu e não tinha nada, aquilo não era vergonhoso, na presença de um Deus santo. Ele estava nu, mas ele estava coberto por um véu de inocência. Você entendeu isso? Ele estava coberto por um véu de inocência, de pureza, de sagrado. Então aquilo não interferia em nada. Mas no momento em que aquela malícia chegou ao seu coração, então ele começou dando lugar a ela e procurando uma forma para poder se apresentar a Deus. Mas aquilo não serviu de nada. Você vê que quando Deus desceu, o melhor que ele fez é se esconder. Correu e se escondeu. E parece até
todo respeito eu vou falar isso. Parece até brincadeira de pega-pega, né? Cadê? Onde é que está Adão? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Onde estás, Adão? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Ele sabia onde eu estava. Ele sabe aonde você está. Onde estás, Adão? Senhor, vi que estavas nu e me escondi. Na verdade, não era Adão que Deus estava procurando, porque Deus sabe onde está cada molécula, cada célula, cada átomo nessa terra, Ele sabe onde está. Ele conhece todas as estrelas da Via Láctea e do universo e as chama pelo seu nome, conhece cada uma delas. E não é esse nome criado pelo homem, não, Mercúrio, Marte, não. É o nome que ele colocou nas constelações e ele as chama pelo seu nome. E os entendidos e sábios já constataram através de poderosas lentes, telescópio, que existe mais estrelas no universo do que areia nas praias do mar. Grãos de areia na praia do mar. Existem muitas e muitas e muitas constelações que nunca foram e nunca serão contabilizadas, mas os cientistas sabem que elas estão lá. Agora você vê Isaías dizendo assim: levantai ao alto a vossa cabeça e vede quem criou todas essas coisas, aquele que pela excelência do seu poder chama cada uma delas pelo seu nome, e nenhuma lhes falta, porque é grande em poder. Oh, Deus poderoso! Como eu disse outro dia, você acha que Ele não me conhece? Ele te conhece. Você acha que Ele não te conhece? Você acha que Ele não te vê? Quando você ora, Ele está pronto a ouvir a sua oração. Se Ele conhece as estrelas que são inanimadas, quanto mais eu, que tenho sentimento, que sou chorão, que sou nervoso, que sou sorridente, que acordo às vezes com lutas, ou às vezes você acorda todo cheio de variações. Você acha que Ele não te conhece? Muito mais conhece a nós, amém? Mas por que Ele falou, pastor? Adão, onde estás, Adão? Ele estava procurando, na verdade, uma conexão que foi perdida. Se pudesse mudar ali, mas não pode. Mas se pudéssemos entender melhor, quando Deus disse: Adão, onde estás, Adão? Na verdade, Ele estava perguntando assim: Adão, onde está o nosso companheirismo, Adão? Aonde está a comunhão que eu tinha contigo, meu filho? Cadê? Porque Adão, ele sabia ou não sabia onde Adão estava? Alguém se esconde de Deus? Quando Ele disse: Adão, onde estás? Ele estava dizendo assim: cadê o contato que eu tinha contigo? O elo, o amor, aquela fraternidade. Quando Jeová descia na viração do dia, é no pôr do sol que Deus desce, irmão, para ter companheirismo com o homem. Você pode ver que é no pôr do sol que as pessoas às vezes voltando, depois de um dia de labor e trabalho, elas estão com sede, elas querem parar num boteco, elas querem beber um pouco de cachaça, eles querem jogar sinuca, querem buscar alguma coisa no mundo para satisfazer essa dor que eles estão sentindo, mas no fundo é uma sede na sua alma. É a noite que os piores pecados são cometidos e concretizados, é na parte da noite, é porque a noite dá uma dor na alma, a pessoa quer adorar a Deus. Durante o dia está envolvido no trabalho, compra, vende, trabalha, está ali, mas na viração do dia, quando o sol vai se pondo, era nessa hora que Deus descia. Na viração do dia, Deus descia, mas essa tarde, Deus desceu, e seu filho, veja, ele não encontra esse elo, essa conexão. Por isso, amados irmãos, você pode estar aqui, nós podemos estar vivo, como diz no livro de Apocalipse: aqui vive em deleites, vivendo está morta. Tem nome de que vives, mas está morto. O que é isso? É conexão perdida, é comunhão perdida. Não, eu estou vivo aqui, mas cadê aquele frescor da viração do dia, quando Ele descia e falava ao seu coração, e poucas palavras quebrantavam a sua alma, te alegrava profundamente. Aí você fala assim: não sei, eu não sinto mais isso. Posso te afirmar, a culpa não é do pastor, a culpa não é do líder de cântico, a culpa não é de ninguém, não. É você que tem que manter
lenha nessa chama, é você que tem que assoprar essas brasas, é você que tem que estimular a tua fé na palavra, é o senhor e a senhora que não deixa essas coisas apagarem. Não coloca a culpa em ninguém não. Não, então assim, porque ai, o que fulano fez comigo? Jesus foi traído com um beijo. Foi traído com um beijo. Seu apóstolo, ele sabia. Chegou na hora da Santa Ceia, ele falou assim: amigo, chamou de amigo, o que tens que fazer, faça logo. Ele sabia quem ele era. Essa noite um de vós me trairá, aquele que molhar o seu pão no meu bocado, é o que há de me trair, levantará seu calcanhar contra mim. Os discípulos estavam como que nuviados, eles nem captaram nada. Quando Judas se levantou, a Bíblia diz que alguns entenderam que ele ia comprar alguma coisa. Aí Jesus chama ele e fala assim: amigo, o que tens que fazer, faça logo. Jesus sabia. Então, irmãos, decepção, lutas, provas, pressão, nesse mundo tereis aflições, mas nós temos uma segurança e temos uma certeza de que Deus está conosco. Não me diga que você não sabe quem mandou aquela tempestade no barco, que você sabe foi Deus. E aquele barco parecia uma rolha num mar tempestuoso. Sabe por quê? Porque tinha um profeta apostatado ali dentro. Ah, pastor, mas eu não sou um profeta, mas você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Tão querido tanto quanto. Amém? Se Deus não perde A, Deus não perde B. Deus não faz acepção de pessoas. Ah, mas então se a questão é essa, joguemos no mar. Pode jogar, eu tenho um peixe preparado. Mas que eu vou cumprir os meus propósitos, eu vou cumprir os meus propósitos. Foi ou não foi? Foi assim ou não? Amém? Então veja, irmãos, essa comunhão perdida, essa comunhão que Adão e Eva tentaram construir. E, pastor, é coincidência? Ó, irmão, se tiver calor, pode ligar esses ventiladores assim do lado aí, ó. Agora de dia, acho que não. Vocês querem que liga? Pode ligar ali, irmão Kelvin. Diminui a velocidade da rotação dele. Pode ligar isso aqui também, se incomodar as irmãs, tem bebê aqui, né? Diminui um pouquinho. Veja bem, amados irmãos, essa conexão que foi perdida por Adão. Assim, eu ia perguntar para você, aqui, nessa tarde. Será que é coincidência que a palavra religião, você já viu a raiz da palavra? Não, pastor, eu sei o que significa religião. Não, eu não estou falando assim. Eu estou falando o significado, igual nome, cada nome tem um significado, né? O significado, a raiz da palavra religião, o que significa? Cobertura. O que é a religião? Religião não coloca ninguém no céu. A religião é uma cobertura de moral. O que te coloca no céu é o sangue de Jesus. E o que foi que Adão e Eva fizeram para si? Uma cobertura. Religião é cobertura. Eles quiseram fazer a sua própria, eles quiseram confeccionar a sua própria religião. Deus não aceita. Quem te veste é o Espírito Santo, e Ele te veste de santidade, Ele te veste de graça, de virtude, de poder. Deus tem que vestir a sua noiva. Não adianta o pastoral de querer colocar os seus palpites, ou você. Deus te veste, Deus te adorna, e Deus tem que te vestir, não é com a opinião da fulana, do ciclano ou do beltrano. Deus te veste com a sua palavra. Louvado seja Deus. Deus encontra Adão vestido, e quando ele fez os seus aventais, e se cobriu, né, arrumou um cipó e se cobriu com seus aventais, e tampou o seu corpo, talvez quando Eva veio de lá para cá com o seu, ela: como é que eu fiquei, Adão? Dá uma olhada. Fiquei bem? Ficou bem. Você acha que dá para ir no culto? Não, dá, tranquilo. Ó, ficou bem. E eu, você acha que dá para eu ir com essa aqui no culto? Não dá. Mas quando o Deus do culto desceu, eles viram que aquelas roupinhas não passavam na presença de Deus. É até que Deus não desça. Até que Deus não desça, eles ficaram para lá e para cá com a sua cobertura. Mas quando Deus desceu, Deus imediatamente matou 2 cordeiros, e com peles ensanguentadas, ainda pingando sangue, vestiu ao homem e vestiu a mulher,
nesta tarde, Senhor, cubra-me com a pele ensanguentada do Cordeiro, Senhor. Cubra-me com Jesus Cristo. Não o achismo do pastor Aldrin. Não, eu não estou querendo colocar minha opinião. Eu quero ser coberto pelo Cordeiro, pelo Senhor Jesus Cristo. Deus não aceitará nada mais do que isso. Nada. Nem as nossas boas ações, nem a tua simpatia, nem tua beleza, nem nosso dinheiro, nada. Deus só aceitará se Ele nos ver por trás das peles de um cordeiro. Aquilo falava de Jesus Cristo e do Calvário. Tirem essas coisas, em outras palavras, a Bíblia não diz isso. Tire essas coisas, eu vou vesti-los. Aí você vê que quando Jeová desce, ele mata 2 ovelhas. Por isso que Abel, a primeira igreja, a primeira adoração, ele volta para a porta de entrada do Éden, onde tinha um anjo com a espada desembainhada, ninguém podia acessar mais o Éden, e ele oferece ali, e ele traz um cordeiro imolado. Caim não captou isso, e Caim fez o seu altar, colocou melancia, fruta, flores, fez aquele arranjo bonito. Se muitos estivessem lá, muitos crentes iam falar assim, deixa eu fazer uma selfie no seu altar, porque ficou muito bacana, nada contra coisas bonitas, eu mesmo amo flores, mas ali não era flores, ali era o sangue de um cordeiro. Amém? Ficou muito bonito. Veja, aí vem Abel, cordeirinho balindo, os pezinhos amarrados, ele coloca sobre uma meseta de pedra, levantado ali, uma plataforma meio plana, para que ele pudesse, toda com gravetos ao redor, e ele coloca o seu cordeiro ali. O mistério está entre ovelha e pastor, sempre esteve. E ele, com uma pedra afiada, corta a jugular daquele cordeirinho, e aquele cordeirinho morre balindo no altar de Abel. O sangue vermelho mancha aquela lãzinha branca, e o cordeiro vai balindo suas últimas balidas, gorfando sangue. Que adoração feia, que é isso? Olha, tanto sangue aqui nessa igreja. Ô irmão, eu queria que essa igreja estivesse encharcada de sangue, do sangue de Jesus. Oh, é nesse sangue que os pecadores mergulham e saem limpo do outro lado. E aí, o céu abre, e Deus se agrada do sacrifício de Abel. Porque quando Deus recebeu a adoração de Abel, aquilo harmonizava com o sacrifício do Calvário. Deus viu seu filho Jesus naquele cordeiro. E num momento, é você que se torna o cordeiro. Quando você morre para o orgulho, para a vaidade, para a ignorância, é você que vai, todo dia você está indo para o altarzinho de Abel, morrendo, matando algo na sua vida, matando uma vaidade, matando um espírito de rancor. Você vai tirando essas coisas. Nós temos que chegar nesse altar com sangue de um cordeiro imolado. Sim, eu me referi a isso porque eu queria dizer assim, em que Bíblia que Abel leu, pastor? Ou em que igreja que ele foi, que ele aprendeu como adorar a Deus? Ele captou isso por revelação. Ele viu o Éden. Ele viu como seus pais saíram de lá. Ele viu o sangue. Adão falava para ele. E muitas vezes ele sentava e falava, pai, conta de novo a história. De novo, Abel? Sim, conta de novo. Eu gosto tanto que o senhor conta. Nós saímos assim, aconteceu isso, eu e a sua mamãe saímos, e Jeová desceu e colocou peles de ovelha sobre nós, e nós saímos de lá, e Abel captando. Fala um pouquinho mais sobre aquele cordeiro, papai. Algo na alma do pequeno Abel estava conectado com a palavra de Deus. Sinto o meu ser clamar. Você não sente seu ser clamar pelo lar celeste? Então ali foi uma grande lição. Nos primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, você tem um grande ensinamento de como agradar a Deus e de como desagradar a Deus. Isso eu não quero, mas você sabe como não agradar a Deus também. Você tem no capítulo 11, ali, o homem, bom, se não dá de um jeito, vamos do outro, vamos criar um nome, vamos construir uma torre que chegue até o céu, então Deus desceu, espalhou as línguas, confundiu as línguas, mudou aquilo, porque o homem só se unia para fazer coisas que desagradavam a Deus. Mas entre irmãos, Adão e Eva tentando criar a sua própria cobertura, religião,
E Gênesis 11, o homem querendo construir a sua torre. Oh, irmão, torre forte é o nome do Senhor. Para ela o justo correrá e estará em alto seguro. Amém? Mas, veja, entre Gênesis 11 e os primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 3, a expulsão de Adão e Eva, Gênesis 5, um homem consegue encontrar de novo o caminho de volta. E ele dribla a morte. E a morte diz, olha, chegou o dia de Enoque, mas cadê ele? Não estou enxergando ele aqui? Não, ele deixou a morte para trás. Nós estamos vivendo no dia mais glorioso que qualquer mortal nessa terra poderia viver. Nós estamos vivendo a sombra deste grande arrebatamento que se aproxima. Pastor, como é que o senhor fala com tanta convicção? Irmão, olha os sinais do tempo, olha as pragas e juízos visitando a terra, olha as escrituras, olha as promessas, os dias de Ló, os dias de Noé, de novo na terra. O que mais que você quer para alinhar a sua vida com a palavra e viver no temor do Senhor? Os sinais estão evidentes. Não precisa ficar neurótico, não precisa ficar uma pessoa, irmão, igual alguém disse, então não vou fazer mais isso, não vou fazer aquilo. O irmão Brando disse, se eu soubesse que Jesus vem semana que vem, eu continuaria construindo igrejas, evangelizando, trabalhando e pregando. Disse o plantador de batatas, se você soubesse que Jesus viria amanhã, continue plantando batatas, continue trabalhando, continue a sua vida normal, amém? Deixa ele encontrar você no seu posto de dever. Porque o trabalho, a atividade te desgasta, mas te leva a um equilíbrio mental também. Amém? Você acha que muitas pessoas não se desequilibram mentalmente com as coisas de Deus? Mas você sabe, você conhece o teu coração, e você sabe que você quer o centro. Cuidado para não ser puxado para um extremo, nem do legalismo, do fanatismo, nem do mundanismo. Eles têm a tendência de ser puxado para o extremo do mundanismo, do liberalismo. Eu também não quero esse lado não. E nem o fanatismo. Eu quero caminhar no centro. Porque é ali que eu encontrarei com o Senhor Jesus Cristo. É no centro. A rua é larga. Tem um extremo e tem o outro. Quem corre lá pelas margens é enxurrada e é lixo. A noiva caminha pelo centro. Dia que chove, toda a sujeira e resíduo do asfalto vai para as sarjetas. Mas a noiva caminha no centro. Amém? E andou Enoque com Deus. O meu tempo venceu. Eu não entrei na mensagem o poder vivificador, mas na mensagem o poder vivificador, o profeta diz, ele lê a escritura de Romanos, se o espírito daquele que vivificou a Cristo dos mortos habita em vós, este mesmo espírito também vivificará os vossos corpos mortais. Havia tanto poder vivificador em Enoque, que ele começou a ser atraído pelo magnetismo de Deus. Havia tanto poder vivificador, e o poder vivificador, ele vem de mecânica e dinâmica. Vocês sabem sobre isso? Eu vou saltando. A mecânica é esse sistema aqui. A mecânica é o que você faz. A mecânica é você colocar gasolina no carro, encher os pneus, arrumar o motor, pôr óleo no câmbio, óleo no motor, ver os freios. A mecânica está tudo certo. A dinâmica, quando você dá na partida, aquela fagulha de fogo, que coloca todo o mecanismo para funcionar, aquela é a dinâmica, aquela tem que descer de Deus. Amém? Você pode falar, pastor, o carro está bom, tem gasolina no tanque, tem volante, tem banco, tem tudo, ó. Mas por que está parado? Porque falta uma ignição. Sobre a mecânica, desce a dinâmica. A dinâmica é o poder vivificador que colocará essa engrenagem para alcançar uma transformação. Glória a Deus. E o profeta diz, Elias no final do seu ministério, estava com tanto poder vivificador, que Deus o chamou a cruzar o Jordão, porque a carruagem de fogo o esperava do outro lado. Mas nenhuma enfermidade, nenhuma gripe, nenhum mal, não. Vem Elias, do outro lado do Jordão está a carruagem de fogo. E o profeta disse
que quando ele chegou da margem, aquém do Jordão, ele quase pôde ver do outro lado, pela fé, a carruagem de fogo amarrada lá. É uma ilustração, os cavalos de fogo amarrados a algum lugar, esperando para que o velho Elias subisse sobre a carruagem de fogo. Elias não viu a morte, Deus tomou Elias numa carruagem de fogo. Você já leu isso na Bíblia? Tanto poder vivificador, que quando ele chegou para cruzar o Jordão se abriu diante dele. Ele e Eliseu passaram, rio a seco, porque ali estava o poder vivificador. O poder vivificador, quando desce, um filho de Deus, sendo levado, quando ele estava na sua posição correta, servindo a Deus, se arrependendo de suas falhas, quando o poder vivificador desceu, ele passou a mão numa queixada seca de um jumento, e matou 1000 filisteus, elmos de bronze, espadas de aço, mas cada batida que ele dava com aquela queixada seca, voava filisteu para lá, para cá. Então não é a tua habilidade, não é teus recursos, não é o que você tem na mão, é o poder vivificador na sua vida, é a unção de Deus que fará a diferença na tua vida, na tua família, no teu lar e nos teus filhos. E o poder vivificador, ele empurra esses males para fora do seu corpo. Sai de mim, Satanás, sai de mim, enfermidade, aleluia, porque eu creio num Deus vivo. Eu disse hoje no funeral, no culto fúnebre da esposa do pastor Laor, irmã Maíse, eu disse, olha, não precisa ficar cogitando, mas se não tivesse sido feito isso, ou se o médico tivesse feito aquilo, ou se não... Eu disse, olha, Deus levou a irmã, era a hora dela, Deus para si a tomou, a grande mão do Senhor se moveu e colheu uma rosa do seu jardim. Nós não somos frutos do acaso, não é uma enfermidade que vem e me leva, o meu tempo termina quando Deus disser, não quando alguma circunstância que está na terra determina. E quando o teu tempo terminar, porque quando você nasceu, Deus já sabia qual seria a última batida do teu coração, viu? Você tem um tempo determinado por Deus na terra, ou Ele não sabe o fim antes do princípio? Sabe ou não sabe? Então Deus já sabe quando que você dá o último passo na terra, você não sabe, mas Deus sabe. Davi disse, Senhor, Tu tem a soma dos meus dias nas Tuas mãos. Então a minha vida, eu não posso falar pelo ímpio, eu posso falar pelo cristão. A nossa vida não é fruto do acaso, a minha vida e a tua vida está nas mãos de Jeová. Então, o dia que, eu até falei, se você souber que eu parti para o Senhor, ai que pena, eu falei, não, Ele cumpriu o seu propósito, Ele terminou a carreira, Ele guardou a fé, agora continua vocês na batalha, porque esse já entrou no descanso. A morte é uma mudança de habitação, onde você sai dessa casa de doenças e enfermidades. Sabemos que se esse corpo desse tabernáculo terrestre se desfizer, já temos uma mansão, um edifício construído não por mãos, eterna nos céus. Eu disse, aqui foi a casa onde a irmã Maíse morou por um tempo, e beijou vocês, os abraçou, afagou os netos. Hoje ela trocou de casa, ela deixou essa casa, e ela está viva nesse momento, porque ela foi uma genuína cristã na palavra de Deus. Oh, que esperança gloriosa nós temos, irmãos. Uma mudança de habitação, quando por fim rompemos esse invólucro, esse corpo de enfermidades e que está morrendo, o tempo está matando, esse corpo tomba e eu entro num outro tabernáculo preparado por Deus. Amém? E ali, na mensagem Além da Cortina do Tempo, 7 horas da manhã, a 3 passos do profeta, estava seu corpo na cama, cabeça calva, perdeu os cabelos muito cedo, acabado, cansado, o ministério esgotou muito ele, e ele olhou para si mesmo de pé, olhando para o seu corpo na cama. A 3 passos dele estavam jovens lindas, moças e rapazes, no frescor da juventude. Elas o abraçavam e diziam, ó meu precioso irmão. Uma jovem linda chegou a ele, seus dentes brancos, seus olhos brilhavam como estrelas, e ela disse, ó meu precioso irmão, Brana, e ele disse, eu não conheço, perdoe-me senhorita, mas eu não conheço a irmã. E o anjo disse, muitas dessas que você achou tão lindas, você as guiou a Cristo, quando elas tinham mais de 90 anos de idade. Então isso é o que é a 6ª dimensão, isso é o nosso lugar de descanso. Tudo isso aqui é muito rápido, está passando.
Então não tenhamos medo, sejamos como Enoque, vamos andar com Deus, até que Deus para si nos tomará. E nos tomará literalmente mesmo, porque esse aqui é o dia do rapto. Nós voltamos para Gênesis 5 de novo. Este é o dia do rapto. Eu não estou pregando nas eras, eu estou pregando no tempo do fim. Eu estou pregando no final de Laodiceia. É hora de arrebatamento, amados irmãos. Quando isso que é mortal será revestido da imortalidade, e tragada será a morte na vitória. Oh, e vamos dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a sepultura, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Olha, eu não estou arrebatado ainda, mas eu estou tentando andar com Deus. Vai tentando andar com Deus. Pastor, eu tenho falhas, isso e aquilo. Não me fale sobre isso. Há um sangue por você nesta tarde. Vai tentando andar com Deus. Vai tentando andar com Deus. Amém? Sendo compreensivo, tendo paciência, esperando as fases passar. E Deus vai remediando as coisas. Mas vai tentando andar com Deus. E andou Enoque com Deus. No outro versículo que foi aparecer que Deus para si o tomou. Primeiro você anda com Deus. Quando foi falar de Enoque no Novo Testamento, creio que foi Pedro, ou Judas, que falou que porquanto Enoque alcançou um testemunho que agradara a Deus. Agrada a Deus com coisas simples, agrada a Deus. Agrada a Deus bem tratando as pessoas. Agrada a Deus sendo paciente, perdoando-vos uns aos outros. A maior força que existe, a maior vacina que nós podemos tomar é do amor divino. É do amor de Deus em nossos corações. Línguas falharão, profecias serão aniquiladas, tudo falhará. O amor não falhará. O amor nunca falha. O amor tudo pode, tudo espera, tudo suporta. Amém? Ainda que você desse tudo que você tem querendo fazer coisas boas para os outros, se você não tiver amor, você está na estaca zero. O amor tudo pode. 3 coisas ficarão lá no final: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor, disse Paulo. Amém? O amor apaga uma multidão de pecados. O amor. Porque o amor não cobra vingança. Por isso que ele apaga uma multidão de pecados. O amor entrega na mão de Deus. Deus te abençoe. Amém? Nem a falha de Adão e Eva de Gênesis 3, nem o intento de Gênesis 11. Mas Gênesis 5, vamos andar com Deus. Aleluias. Vamos cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Em homenagem à esposa do pastor Laor, que foi sepultada hoje, partiu ontem. Ali estavam os netos, os filhos, falando do cafezinho que ela fazia. Deus teve que me dar muita graça ali, para me manter e não chorar. Mas quando a palavra é pregada, a atmosfera muda. Não, irmão, não é contar vantagem, não. Deus desceu naquele culto fúnebre e confortou o coração das pessoas. Eu sou agradecido a Deus por isso, os anjos de Deus. Um pouquinho antes de partir, olha esse testemunho, eu ia esquecendo, você tem que saber esse testemunho. Um pouquinho antes de partir, a irmã Maíse contou que ela viu a si mesma lá na casa dela. Ela já estava no UPA. Ela viu a si mesma na casa dela. E chegou um homem pela porta. Um homem de branco, grande, de boa aparência. E passou pelo pastor Laor, que estava na sala, e pediu licença para ele para entrar no quarto. Ele, como pastor dela, marido dela, pastor dela, ele pediu licença. E na visão ela falou, o pastor Laor falou, claro, pode entrar. Ela está ali no quarto, ela não está muito bem. E ele entrou lá no quarto e começou a ministrar a vida dela, começou a falar com ela, começou a fortalecer ela. Foi uma das últimas coisas que ela viu. Alguns minutos após aquilo, que ela contou esse testemunho, ela partiu para o Senhor. Ela não estava nem no hospital na visão, ela estava lá na casa dela, e aquele ser misterioso entrou, veja,
E aí eu me lembrei do irmão Brana, quando o irmão Bosworth, que pregou cura divina a vida inteira, estava morrendo velhinho, e a esposa dele disse: Billy, se você quer ver o seu amigo Bosworth ainda vivo, você vai ter que vir rápido, porque ele está partindo. O irmão Brana disse: eu quase fundi o motor do meu carro para chegar na cidade do irmão Bosworth, porque eu queria encontrá-lo vivo. Chegando lá, o irmão Brana citou aquilo que Eliseu disse quando viu Elias: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E disse: papai Bosworth, o senhor quer que eu ore pelo senhor? Eu vou orar pelo senhor. Disse: não, irmão Brana, não ore por mim. Aquele que eu preguei sobre ele a vida inteira, ele está prestes a entrar por essa porta e me levar para o descanso. Eu vou encontrá-lo daqui a pouquinho. Eu estou bem, eu estou no melhor momento da minha vida. Essa segurança que nós queremos carregar. Amém? Encontrou a nota? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Posso crer no amanhã, oh glórias, porque Ele vive. Temor não há. Quero ver você, solte a voz. Mas agora, cante. O que é que você sabe? Oh, aleluia! Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ei, irmão, e quando aquela hora chegar, hein? Quando aquela hora chegar, tudo está passando muito rápido, nós não temeremos. Aleluias. E quando enfim oh, aleluias, em que nós não temeremos, enfrentarei sem medo então. Amém, aleluias. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus. Onde Ele está? Que vivo está, porque Ele vive. Há uma esperança para nós. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor Deus, Pai Celestial, rogamos, Pai, que o poder de Deus, o poder vivificador desça sobre tua santa grace, Senhor, sobre a tua igreja, sobre essa mulher cansada, esse homem também esgotado, Senhor, das lutas, dos problemas espirituais, problemas físicos, problemas naturais, as lutas, as adversidades. Muitos de nós estamos desgastados, feridos, meu Deus, às vezes enfermidades físicas, às vezes lutas espirituais, mas ó Deus, que o frescor do teu Espírito paire sobre este tabernáculo nesta tarde, Senhor, e que seja algo maravilhoso visitando as almas, Pai. Abra o nosso coração, ó Pai, queremos tocar o céu, não como Nimrod em Babel, não como ele quis tocar o céu, não queremos daquela forma, mas queremos através do sangue do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo, tocar o céu, Pai. E quando tocamos o céu, é porque o céu desce, a tua presença desce, a glória desce, a Shekinah desce, o véu se rompe e nós entramos véu adentro, Senhor. Ó Deus, permita cada homem, cada mulher, cada jovem, criança nesta tarde entrar além do véu, onde não há ruídos, não há sons, onde o ambiente é agradável, onde a vara seca reverdece, onde o maná não desvanece, mas o pão sempre está fresco, não embolora, não murcha, não acaba. É nesse lugar que eu quero estar, é na presença de Deus, na presença de Deus, como Enoque que andou com Deus e o Senhor para si o tomou. Ó Deus, ajuda-nos a andar na tua presença, Pai. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros. Nós vamos ser melhor. Nós prometemos nessa tarde que nós vamos ser melhores cristãos, Senhor. Somente uma vez mais, Pai querido, ajuda-nos, abençoa-nos, Senhor. Tira de nós todo o humanismo, tira de nós toda a indiferença, quebranta o nosso coração, Pai. Quebranta nosso espírito, nossa alma, tira de nós a vergonha, o orgulho, os protocolos, Pai, e nos ajude a entrar sem luvas, ó Pai, despidos de vaidade humana na Tua presença. Reconhecemos o quanto precisamos de Ti, não somos independentes, dependemos do Senhor e precisamos uns dos outros. Eu preciso dos meus irmãos, os meus irmãos precisam de mim. Como eu sou carente dos meus irmãos, eu preciso de cada um, Senhor, e eu preciso de Deus. Nós não somos independentes, nós somos dependentes. Eu preciso de cada um deles, Pai. Nós oramos por todas as famílias nesta hora, Senhor, e todos aqueles cujos corações estão abertos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, que recebam mais de Deus nessa tarde e possam voltar com seus alforjes cheios, com a lâmpada transbordando de azeite, Pai. Em nome de Jesus Cristo é a minha oração, entregando o povo nas Tuas mãos. Eu oro por aqueles que não puderam vir essa tarde, Senhor, mas nos comunicaram que não poderiam estar aqui. Que o Senhor os abençoe igualmente, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, amados irmãos. Nosso horário está vencido, são 4h19. Nós não podemos terminar o culto e ficar muito tempo aqui na igreja. Infelizmente, nós temos que deslocar para nossas casas. Vou pedir para a gente sair todos de máscara, porque tem essa questão também de pessoas denunciar, né? Então, há um estímulo para que as pessoas denunciem as pessoas que não estão cumprindo este protocolo. Então vamos sair com máscaras, vamos ter paciência e vai ter um tempo que nós vamos poder congregar na eternidade sem fim, sem mais essas coisas. Deus vos abençoe e te dê uma semana abençoada, livre de espíritos malignos, assaltantes do inferno, que vem para roubar a tua alegria e tua paz. Deus te guarde, Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com os vossos corações, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estamos encerrados. Deus abençoe.